Vamos agora a mais um episódio, o EP01 do Topcast, o seu podcast. Se você quer ouvir coisas muito interessantes, muito bacanas, de todos os assuntos, aqui não tem tabu. Nós vamos falar tudo aqui. E hoje nós estamos com os nossos co-hosts aqui. Vamos apresentar aqui a Marina e o Davi. Oi, tudo bem? Tudo. Prazer, eu sou o pai de vocês. Eu acho que Vocês me conhecem de algum lugar? sim, eu te vejo Algumas vezes, né? Uhum. Ah, legal. E qual a impressão que você tem de mim quando você me vê às vezes passando por aí? Cotidiano. Todos os dias? Na verdade, todos os dias a gente vê você, porque você mora com a gente, né? Isso é verdade. Legal. E o que vocês acham da gente estar num estúdio de podcast hoje? Muito legal. Muito legal. Muito legal? Vocês imaginariam que um dia vocês iam fazer parte de um podcast assim, sendo o podcast? Não, Não? não. E o que vocês estão achando dessa experiência maluca? Muito Muito legal. maluca. Muito maluca. Eu vejo vocês dentro da internet o dia inteiro, ouvindo as pessoas. E agora que vocês estão sendo vistos aí por um monte de gente? Estão se achando artistas? Não sei como eu tô me sentindo. Não sabe? É normal. É normal? Pra você não fica tímida? Aliás, e essa make aí? Fala um pouco pra gente como que você fez essa make aí hoje. É rapidinho. Não, mas rapidinho, quem tá ouvindo a gente não tem noção de como faz uma make. Você acha que todo mundo sabe fazer uma make? Hoje eu não fiz como eu faço todos os dias. Ah, Essa é mais a simples, né? Que eu faço. Mas sempre a que eu fiz hoje, eu só fiz arrumar meu cabelo e eu também só passei batom. E qual que é a cor desse batom? É meio vermelho, mas com rosa. E você acha que combina legal com o seu estilo? Sim. Você tá muito linda. E a sua bochechinha, como você deixou ela rosinha assim? Eu não fiz nada. Nada? Ela tá natural. Tá vendo? Então é de nascença, hein? Você nasceu linda assim. E você? Fale um pouco mais do seu estilo hoje pro podcast. Eu acho que você tá imitando um pouco seu pai, hein? A camisa. Vocês estão igual. A camisa acho que Nossa, tá um pouco verdade. parecida. Eu nem tinha visto. Rosa mais parecido com também mim. Você sabia quando eu era pequeno meu cabelo era assim também? Você me mostrou uma foto Vocês do são cabelo. gêmeos. Cabelão, né? Vocês são gêmeos. Isso aí. Legal. Agora, a nossa produtora Cássia falou alguma coisa aí a respeito de que vocês queriam fazer perguntas pra mim. Esse episódio 01 vai ser muito especial, porque quando a gente tiver muitos episódios, muitas pessoas vendo, vão se lembrar do que vocês perguntaram pra mim. Então eu tô aberto aqui, ó. Vocês sabem que eu sou tímido, né? Mas tem que fazer algumas perguntas aí pra mim. Está aberto. O problema Quem quer começar aí? Eu. Da onde que veio a ideia do podcast? Do podcast? Uhum. Ela veio claramente da ideia do Flow, né? Não tem como, é uma referência pra gente aí. A primeira coisa que eu me apaixonei pelo Flow Podcast, na verdade, foi a mesa. Dá uma olhada nessa mesa aqui. Ela é parte, assim, de uma ideia inicial que lá atrás e acabou virando a mesa da nossa empresa, depois a gente reaproveitou mudando o escritório. E o podcast, ele tem uma função para mim muito, muito além assim de fazer um podcast para rentabilizar, vender, ganhar dinheiro e tal. É óbvio que a gente sabe que podcasters de muita visibilidade acabam ganhando um dinheiro muito forte, né? Só que ele tem uma função mais de terapêutica para mim, de trazer meus amigos, de falar as minhas ideias. Eu tenho um pensamento muito acelerado, então eu acho que colocar para fora vai esvaziar um pouco e me deixar mais calmo. Então foi mais ou menos essa ideia aí. Obviamente também divulgar as nossas empresas, a empresa principal que a gente tem, que é a Top Lead, né?
que é uma empresa que capta clientes aí para vários segmentos. É uma forma orgânica também, não só pagando anúncio, mas é uma forma das pessoas que conhecem o podcast conhecer e também divulgar aos nossos amigos, né? Tem muita gente que você tem amizade e você fala assim, antigamente a gente pegava assim e dava um cartão, né? Ó, vai lá, procura meu amigo, que ele faz tal coisa, ele trabalha com computador, ele trabalha com isso ou aquilo. Hoje em dia, as suas redes sociais, elas podem ser usadas para que você divulgue o trabalho dos seus amigos, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso também, não só pensar no nosso, né? Pensar no que a gente pode fazer para os nossos amigos. Um amigo teu é cabeleireiro, outro é músico, um tem uma academia, outro tem isso, aquilo. Você pode juntar tudo isso e usar suas redes aí para poder divulgar, né? E você, Má? Eu quero saber como que você fez a Top Lead ou como você começou. A Top Lead? Nossa, é uma longa história, hein? Mas eu vou lembrar ela pra você. Eu trabalhava em outras empresas, que eu não vou fazer propaganda aqui, viu? Porque vão ter que me pagar agora pra fazer propaganda. Mas eu trabalhava em empresas de telefone e etc. Eram empresas boas e que, quando você nem tinha nascido ainda, ajudaram muito, né? A nos dar o sustento, a nos dar dinheiro e tudo mais. Eu lembro até que as fraldas do Davi eu pegava num benefício que eu tinha numa farmácia e tal, né? A Cássia, nossa produtora, vai lembrar aí. A gente pegava pomadinha pro Davi, leite. Ele não se acostumou com um leite chamado Nan e a gente usou um outro leite que eu também não vou ficar fazendo propaganda não, depois eu falo. Mas era um leite que não dava dor de barriga nele e tudo mais. Depois que o pai trabalhou nessas empresas, o pai trabalhava muito, muito, muito. O Davi era pequenininho e eu chegava muito tarde em casa, porque a minha rotina era muito, muito sacrificante, né? Eu ganhava um bom dinheiro, mas o pai começou a ficar doente. Vocês sabem que às vezes o pai toma até uns remedinhos de vez em quando para poder ficar mais calmo, etc, faz uns tratamentos. E eu não queria mais aquilo, né? Aí em 2014, maio de 2014, o que eu fiz? Naquela época estava muito, muito forte, né, a questão de um programa chamado MEI, que era Microempreendedor Individual. O que é isso, filha? Eram pessoas como o pai, que eram pequenos, que não tinham muito dinheiro, mas que queriam abrir uma empresa. Você entrava no site do empreendedor, abria uma empresa e saía um CNPJ. E o pai entrou no computador rapidinho, eu tinha um computador pequenininho, que era Netbook o nome na época, ele era bem pitoquinho assim. Eu abri esse computador, coloquei meu nome, coloquei ali coloquei meu nome, coloquei meus dados, de repente saiu a minha empresa, em minutos. E aí eu virei uma empresa. Quando eu virei essa empresa, eu cheguei pra mamãe e falei, ó, agora é o seguinte, eu não vou mais trabalhar, ó, falando em empresa, tem um monte de gente me chamando aqui, isso é muito bom, viu? Hoje é domingo, que a gente tá fazendo esse EP, tem um monte de gente que precisa vender amanhã. Então já estão me chamando aqui na Top Lead. Um dia você me chamou para fazer uma coisa no seu computador e eu não sabia que você ia mandar para um cliente. E daí depois que eu terminei, você me falou. Exato, você apertou uma automatização para atender um cliente. Você imagina? Você quer uma água? Eu acho que você quer uma água. Você está servindo uma aguinha? Uhum. Eu quero uma aguinha também. Nossa produtora vai trazer já. E aí o que acontece? Voltando lá, né, ao que a gente estava conversando. Eu era vendedor, sempre fui vendedor, só que eu fiquei doente de tanto ficar na rua, não aguentava mais. Dirigi o dia inteiro naquele trânsito de São Paulo, aquela loucura. Aí o que o pai fez? Eu falei assim, eu vou começar a vender por telefone, eu vou arrumar alguma coisa para vender por telefone. Aí quando eu abri essa empresa, eu comecei a vender por telefone, os clientes que caíam a gente vendia por telefone. Só que onde vem a Top Lead? Depois o pai ficou pensando assim, como que essas empresas que me dão alguns clientes interessados, elas pegam e chamam a atenção desse cliente.
Porque, tipo assim, como que a pessoa vê? Eu sabia que era uma propaganda, mas não era mais uma propaganda na televisão. Agora, era um momento em que as pessoas estavam parando de ver as coisas tanto na televisão para ver hoje no celular, né? Hoje vocês veem mais televisão ou mais celular? Mais celular. 90%, né? Então, Eu não sei, porque um dia eu fico o dia inteiro na TV e outro dia eu fico... mas quando você fica na TV, você tá vendo shorts do YouTube, não é isso? Então você acaba ficando na internet. Em 2014, eu tô falando de quase 10 anos atrás, a gente também tava nessa transição, nesse momento de mudança, né? E aí eu junto com a sua mãe, junto com as pessoas que estavam do meu lado, eu comecei a pesquisar no próprio YouTube assim, como fazer propaganda e tal. Só que assim, eu sempre fui um bom vendedor, modéstia à parte, mas sempre achei que fui bom vendedor. Mas o meu conhecimento em arte era zero. Aí sabe quem fez a arte pra mim? A Cássia, sua mamãe, a minha esposa. Por quê? Ela já sabia mexer em tudo que era programa de Photoshop, CorelDRAW, etc. Na época que era muito usado o Corel, era muito forte, né? E ela desenhou uma arte, eu tive a ideia assim, eu falei, ó, a gente vendia rastreador. Esse rastreador custava, sei lá, 40 e poucos reais por mês, 39, 40 reais. Eu pensei, se a pessoa gastar o dinheiro de um cafezinho por dia, imagina, um cafezinho por dia, o que que acontece quando ela gasta um cafezinho? Por esse valor pequenininho, ela pode proteger o carro dela. Não é uma baita propaganda? Porque ela não vai achar caro. Porque assim, a pessoa acha caro tomar um café por dia? Não. Quem que toma café todo dia aqui em casa? Você. Ah, mentira, não tomo. Toma. Tomo sim. E o café pra mim, ele é muito importante, porque eu gosto, porque ele me acorda ali de manhã, me dá um gás e tal. E a pessoa, quando ela gasta ali, se ela não toma em casa, ou ela gasta fora, ela gasta o quê? 2 reais por dia. E aí me bateu essa ideia, falou assim, ó, proteja o seu carro menos que um cafezinho. Aí ela montou um desenho de um carro bem bonito, o motorista olhando assim, um cafezinho, o valor aqui assim do cafezinho, e esse foi o primeiro anúncio que a gente aprendeu a subir no Facebook, por exemplo. Na época que o Facebook bombava muito mais que o Instagram. O Instagram ele surgiu como um aplicativo para você melhorar a foto para pôr no Facebook. Vocês sabiam disso? Não. Vocês não estão sabendo agora. Quando saiu o Instagram não era uma rede social. Ele era assim, baixe esse aplicativo para melhorar suas fotos do Facebook. Então você tirava a foto ali, ele ajustava, colocava filtro e tal. E aí quando ele chegou num patamar de ser muito grande, o Facebook provavelmente, eu acho que essa é a história, ele comprou o aplicativo. E aí viu que esse aplicativo de fotos chamava mais atenção que o Facebook, hoje eles são sincronizados. Tanto que eu acabei de postar algumas fotos, por exemplo, do Topcast no Instagram, e ele já divide e bate e já solta nas outras redes do Meta. E as coisas estão cada vez mais confluindo para isso. Então, voltando, Marina, falando, surgiu assim. O pai começou a fazer ali para vender meus produtos. E isso, eu acabei virando uma agência, porque os meus amigos começaram a pedir também. Pô, eu preciso vender tal coisa, você faz a lead para mim? Você faz a lead? Daí eu fui procurando esse mercado de leads, de empresas que faziam isso. Era um mercado que as pessoas pagavam bem. E aí, desde 2014 para frente, entre a geração de lead para mim, para minha empresa, e para os outros, a gente abriu a empresa Top Lead, que virou toplead.com.br, que depois chamamos pessoas para fazer propaganda, e estamos há 10 anos no mercado, ajudando outras pessoas e vendedores a vender através desse método. Deu para entender? Uhum. Muito louco, né? Sim. Então eu continuo sendo um vendedor, porém agora focado aí na questão da internet. Entendeu? Uhum. Então vamos lá. E deixa eu tomar um golinho d'água aqui e vocês podem pensar nas próximas perguntas. O que mais vocês querem saber?
Ou querem falar, não precisa ser pergunta. Vocês podem falar alguma coisa. É uma coisa de vocês. Nas minhas piadas. Fale uma piada então. Seja espontânea, fala. Quero ouvir uma, vai, vamos ver se é engraçado. Sabe por que o mosquito gosta de ir pro mercado? Por quê? Porque ela aceita Pix. É, filha, foi engraçado. Que o mosquito foi? Você fez sozinha? Não. Ou você, quem te contou? Eu vi na internet. Você viu na internet, né? E você, Davi? Fale alguma coisa interessante. Não sei. Você tá tímido? Eu não sei, eu não tava Tá vendo. tímido, não tá vindo ideia. É isso. O podcast, ele tem essa dinâmica, né? A gente não tem experiência nenhuma, mas eu acho que todos os podcasts que deram certo são podcasts que a gente não tem um script, não tem que ficar pensando o que vai falar. É uma conversa normal, ela só tá. A diferença é que ela tá sendo gravada aqui, né? Mas a gente, por exemplo, agora à tarde. Eu tenho uma pergunta. Opa, sofremos uma interlocução aqui. Deixa eu ver se vai sair, né? Vamos pegar. Pega o... Eu acho que é mais fácil ajustar. Bom. A mesa agora quer nos perguntar, hein? Nós estamos fazendo um podcast e esse podcast, ele vai falar muito sobre vendas. E eu sei que é uma coisa que você gosta muito. Mas a sua vida, ela não é só sobre venda. Quais são as suas outras paixões? Ó, que legal, hein? Fiquei até tímido agora, hein? Bom, eu digo que a venda, na verdade, ela além de um trabalho para mim, ela sempre foi uma paixão, né? Só que a gente não pode ter aquela hipocrisia de que somente a nossa vida profissional ela vai nos realizar, né? Então tem coisas que quando eu digo que faço aqui, não que eu seja bom naquilo que eu faço, mas que são as minhas outras paixões, né? Não sei se tá dando para ver aqui no cenário, mas assim, a música é uma grande paixão na minha vida. E eu tô com 40 anos, obviamente não dá para perceber, eu sou muito assim jovial, né? Mas eu já estou com 40 anos e desde os 14 anos, 13, 14 anos que eu toco alguns instrumentos. O principal deles é o violão, né? Que eu tenho uma noçãozinha aí, consigo fazer umas notas. E é algo que eu gosto muito, toco um pouquinho de teclado, enfim. Ficar falando um pouco da gente é um pouco de prepotência, mas é isso, eu amo muito, é muito terapêutico. Quando eu tô nervoso, quando eu tô ansioso, é algo que realmente me acalma. É uma outra paixão assim, mas que eu tenho desde 2002, quando eu fiz os primeiros treinos na Companhia Paulista de Jiu-Jitsu em São Paulo, depois com o mestre Rorito, né? Que até hoje tem lá a sua academia. Agora, inclusive, ele está em viagem em Portugal para disputar alguns campeonatos e até plantar algumas academias lá na Europa. Atualmente, com muito amor, eu treino na Gracie Barra Leocádia, aqui no Jardim Leocádia, em Sorocaba. O mestre, o nosso sensei lá, faixa preta, é o Danilo. É algo que eu tenho muito carinho, muito amor desde 2002. Foram muitas idas e vindas. Fiquei 6 anos, cara. Acho que eu fui faixa branca com mais tempo na face da terra. Fiquei 6 anos na faixa branca. Obviamente que eu não tinha uma constância como os outros, né? Muitos colegas meus são faixa preta. Hoje eu sou formado lá, instrutor na Gracie Barra. Estou no 3º grau da faixa azul, disputei alguns campeonatos, fiz muita amizade e pretendo continuar até a faixa preta, porque é uma paixão que eu tenho mesmo. Essas são as maiores paixões que eu digo assim, no sentido de hobby, né? Do que eu gosto de fazer. Ficar sentado no sofá também é maravilhoso, eu adoro ficar só naquele canto ali que vocês estão, né? Não sei se estão vendo, mas aquele canto lá, o último, tem coisa
Tem dia que você fala assim, o que você gosta de fazer? Fazer nada, mas como é gostoso. Tipo, qual o seu hobby? Eu não fazer nada. Ah, mas você não enjoa de não fazer nada, ficar... Não enjoo. Se me deixar lá, eu fico. Só que é óbvio que a gente tem que colocar o corpo pra manter, né? Esse físico todo aqui, a gente tem que colocar o corpo pra andar, pra funcionar, né? Descobri uma paixão nova, que é ter um cachorrinho também, cuidar de um pet, ser pai de pet, que é o Roberto, coisa mais linda. Quer entrar aqui no podcast, filha? Olha lá, ele é meu filhão, pai de pet. Ó, esse também é uma paixão, só não na mesa aqui, né? Pega ele que tá friozinho. Então assim, essas são coisas que eu gosto de fazer. Sabe aquela vontade de caminhar cedo na rua, de dar várias voltas? Sabe aquela vontade? Eu não tenho. Então, eu não. De correr no parque? Também não tenho. De ir na academia fazer musculação? Não tenho. Então essas são as minhas paixões, né? Então aproveitando, já que eu falei um pouco de mim aqui, eu quero saber de vocês. Quero saber primeiro da Marina. Quais são as coisas que você mais gosta de fazer no seu dia a dia e tudo mais? As coisas que eu mais gosto de fazer, mas não tenho em todos os dias, alguns dias minhas coisas melhores que eu faço é ir pra escola. Porque na escola às vezes tem muito brincadeira e um dia lá faltava 1 hora pra gente ir embora. E a professora, faltando 1 hora. Vamos se preparar para ir embora, sendo que ela não sabia, ela jurava que era hora de ir embora, mas não era, faltava 1 hora. Ainda. E aí o que vocês fizeram? A gente foi para uma sala de leitura. Leram alguma coisa? Leram, né? A gente estava aprendendo a ler nosso livro de forma escritores. Meu é de letra cursiva. Cursiva? Legal, tá ficando, tá vendo? Você tá desenvolvendo muito bem. Qualquer hora eu falo qual que é a sua escola também, quando eles derem um desconto, tá bom? E você, Davi? Qual que é seu hobby? Eu tenho algumas coisas. Sim. O que eu mais gosto de fazer é ficar no computador, Sim. que eu gosto bastante. Mas ficar no computador é meio genérico, né? Genérico. Fazendo o que, assim, exatamente? Jogando com os amigos na maioria das vezes. E qual jogo que você curte? O Valorant. Valorant? Uhum. Legal. Tem vezes que eu canso no Minecraft, mas é de vez em quando também. Sim, você curte o Valorant. Uhum. É uns negócios tranquilos de jogar umas bombas, matar os outros, essas coisas assim, né? Leve. Coisa leve, né? Muito. Legal. Leve. Mas Coisa leve. mas mesmo que seja agressivo assim, o pouco que eu vi, também trabalha estratégia, né? Raciocínio lógico, trabalho em equipe, tem algumas coisas bacanas, né? O que mais você curte fazer? Montar cubo mágico, que eu gosto também. Que eu fico me achando um zero à esquerda, porque eu não consigo montar nem nada. Eu também gosto de fazer jiu-jitsu, que eu faço com você e com a Bíblia. É verdade, eles estão comigo lá, muitas vezes são meu incentivo. Ele já tem 1 grau já. Já tem 1 grau? É. Isso aí, graduadíssima. E você? Que faixa que você tá? Eu tô na amarela branca, 2 graus. 2 graus? Uhum. Bacana, show de bola. Eu só tô na branca. Não, mas é o começo, né, filha? E eu também gosto de fazer a programação, né? Uhum. É verdade, tem esse lado que você não falou, né? Você faz também numa escola que se der desconto na renovação, a gente vai falar dela também. Mas isso aqui é um canhão de comunicação. Você tá pensando o quê? Que a gente vai ficar falando as marcas aqui? Por favor, pega um refrigerante de cola lá daqui a pouco. Ninguém sabe qual que é, né? Coca-Cola. Meu Deus, e agora? Agora vai ter que tratar. Eu vou ter que cobrar o espaço. Não tem. Você faz programação, né, direcionada ao geek, né, a jogos e tudo mais. Você estuda uma linguagem, se eu não me engano, Python, né? Python. É o principal, assim. É o principal. Antes desse... É que eu acabei de entrar numa nova fase, né?
eles chamam de fase, mas é como se fosse, tipo, anos da escola, não sei Sim, explicar. sim, sim. Semestres e tal. Isso. Aí eu tava na primeira, era um aplicativo que você pegava e ia meio que juntando. Você clicava em adicionar uma variável e tinha várias opções, você não escrevia. Era mais só a parte lógica. Aí eu fazia essa parte lógica e saía o jogo. Colocava as imagens, mas as imagens eram em outro lugarzinho, não era Sim. na questão de programação. E agora, na questão de programação, eu tô no Godot, que ele é um lugar que você tem meio que como se fosse. Como é aquele negócio das árvores que sai assim, embaixo? Raiz. Uma raiz. Como se fosse raízes, que você Tá. coloca um negócio ali, tipo, personagem 2D, daí você vai colocando colisão aqui embaixo, tipo, essa é a árvore, aqui tem as raízes. É um fluxo de como que tem que ser construído aquela cena, por Aí, exemplo. Isso, exatamente. Tá. Aí eu faço essa partezinha que tem a árvore e as cenas. Isso. Só deixa eu te interromper. Chegou aqui o nosso. Cola. O refrigerante de cola sem o rótulo. Exatamente. Continua, desculpa, eu te interrompi. E aí tem a árvore, as coisas dela aqui, que é a continuação, e você vai adicionando scripts da árvore, sei lá, da colisão, da imagem, e depois você junta tudo em uma fase, que vai ser só uma árvore que você vai pegar. Não tinha aquela árvore do personagem? Sim. Que tinha colisão, negócio? Você vai pegar tudo isso, vai ter uma árvore maior e você vai você vai fazer aquela parte que era uma árvore com raízes, virar só uma partezinha da raiz da fase. Entendi. Que aí você vai fazer virar todas uma fase com um personagem aqui, outro ali, um inimigo, um portal. E dentro disso você precisa estudar, entender bastante de lógica, né? De lógica. Por isso que na fase passada não tinha o negócio de escrever. Era só a lógica. A lógica. O professor, ele não explicava, então... Código, tipo as timelines, né? Agora ele fala o código, explica certinho, Sim. mas a lógica a gente já sabe por causa da outra, já que a gente não precisava escrever. Porque conciliar escrever o código e aprender a lógica ao mesmo tempo ia ser muito difícil. Sim. Aí a gente passou por essa... Show de bola. informação. Agora aproveitando, nós já estamos tomando um refrigerante de cola, estamos mais tranquilo aqui. Já tô com uma fome, gente. O que vocês gostam de comer de domingo? Durante a semana a gente faz um monte de coisa relacionada, tipo, come menos, toma whey. Mas fim de semana é o dia de dar uma relaxada, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu estou morrendo de fome. O que vocês gostariam de comer? E quais são as comidas que vocês mais gostam? Por exemplo, a Marina, qual a comida que você mais gosta? A comida que eu mais gosto, que eu ponho em primeiro lugar, é bife, batata frita e arroz. Ou com feijão também. E você, Davi? A que eu mais gosto de todos... A que você amassa, assim, que você fala, meu, amasso essa. Macarrão. Macarrão? Eu gosto mais de... Tudo. Eu ia falar que eu gosto mais de flor, de folhas, de coisas... Mentira. Folhas. Eu também gosto, mas eu tenho muita preferência por... Eu gosto bastante de massa. Eu gosto de caponatas, pão. Enfim, só coisas light, né? O que é light? Light é que não engorda, né? É visível. Não é visível, não? Visível. Isso é gordofobia, hein? Oh. O invisível. Bem visível, hein? E hoje, o que a gente pode... Qual que é a ideia? Vamos ter uma ideia aqui, democrática. O que nós vamos jantar agora, depois que acabar o podcast, que já estamos no final. Hoje realmente é o EP01, que é pra gente se ambientalizar e tudo mais. Você que está assistindo aí, ó, que me conhece, aguarde os convites, hein? Aguarde os convites, aguarde que nós vamos te chamar, vamos fazer aquele podcast bacana. Você que viu pela primeira vez, aperta o sininho aí, pede para te notificar, dá um like no vídeo, por quê? Ele é importantíssimo para que ele chegue para mais pessoas,
Principalmente você que é nosso colega, você que nos segue, nos conhece, você que é nosso familiar, até a sogra. Pode apertar aí, aperta e vamos, e vamos que vamos. Porque um projeto é assim, ele começa. Então, a nossa meta é ter 10 likes até o próximo episódio, que é o 01 valendo. Nós estamos no 01 teste, ok? Eu voto hoje, deixa eu pensar aqui, uma comida que combina hoje. Eu voto hoje numa pizza. O que você vai, Marina? Não sei. Ixi. Como pizza? Ai, aí entra nesse impasse, né? E o que você comeria então? Não sei, qualquer coisa que eu gosto. Ah, aí fica difícil, né? Vai, você, Davi. Eu acho que eu iria numa pizza também. Que a gente já comeu. Você, Cássia. Acho que eu vou numa pizza também, hein? Ixi, já ganhou a pizza, né? E a Marina? Um pastelzinho da Tami? Tami Pastéis! Olha, já que eu fiz a propaganda, eu quero um cupom de desconto na próxima, hein? Gente, é isso. Obrigado por quem despendeu um tempo aí pra assistir esse nosso EP teste. Nós estamos vendo as câmeras e tudo mais. Aguardo aqui você que queira escrever sugestões, queira falar, o áudio ficou bom ou ficou ruim, aumenta o áudio, abaixa o áudio, mexe na câmera, faz qualquer coisa, enfim, nos dê sugestões de pessoas para trazer para os próximos episódios, pessoas aqui da cidade de Sorocaba que queiram participar do podcast, divulgar o teu produto. Estamos à disposição e muito felizes com esse primeiro episódio. Vocês gostaram? Sim. Gostaram? Então é isso aí. Te espero. Até a próxima. Obrigado.